Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A RRI11, o ARRI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 7,93. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 14,92%, mas eu venho sempre fazendo esse aviso nos vídeos. Ele entregou quase 15% para quem tem um fundo aqui nessa base de cotação. Para quem tem um fundo lá na base de R$10, não é todo esse dividendo. Ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,92. Isso indica que ele está 8% mais barato do que ele vale. Ele negocia com a liquidez mediana acima de 500 mil, 521 mil. E ele vende uma variação negativa de menos 1,51% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Nos últimos 5 anos, lá durante o momento que havia euforia no mercado, nos idos de 2019, esse fundo chegou a ser negociado acima, na época ele não era de base 10, tá? Ele era de base 100. Mas ele chegou a ser negociado ali acima dos R$10, na casa de R$10,60, R$10,70. Durante a situação pandêmica, as suas cotas derreteram para algo abaixo de R$6. Entre aspas, rapidamente o fundo teve uma breve recuperação, vindo a ser negociado a 8 e depois chegou a ultrapassar até os R$10 de negociação em meados de 2021, beirando ali 11, quase 11,50. Mas passado esse momento, durante o ano ali de 2021, o resto do ano e durante o ano de 2022, o fundo se acomoda em R$10 e depois fica próximo aos R$9. No finalzinho do ano de 2022, o fundo até esboça uma pequena recuperação, mas ele vem uma queda novamente para patamares próximos de 8. Durante o ano inteiro de 2023 e parte do ano corrente de 2024, esse fundo ficou ali sempre orbitando próximo de R$9. E recentemente o que aconteceu com esse fundo, não foi só com ele, com o mercado como um todo, as cotas desabaram. O mercado de fundos imobiliários em geral, os fundos desabaram. Na data em que eu gravo o vídeo, eu estou gravando esse vídeo no finalzinho de dezembro. E aí, nos últimos 3, 4 dias, os fundos estão esboçando uma pequena recuperaçãozinha. Mas desabaram muito aí, inclusive rompendo os 8 e agora chegando quase aos R$7 de cotação. Continuando aqui no site, o que a gente observa? Algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. É um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é de papel por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Ele conta com mais de 25 mil cotistas, mais de 20 milhões de cotas emitidas, ele vale R$ 8,57 e 172 milhões aí no mercado. E o último dividendo entregue pelo fundo foi ali de 9 centavos. Continuando aqui, agora a gente vai ver sobre o dividend yield médio do fundo. Então esse fundo, lá nos idos de 2019, 2020, estava com dividend yield baixo, algo na casa ali de 0,6, estourando 0,9. E aí durante o ano de 2020 começa a disparar a inflação, E aí os fundos indexados a IPCA começam a ter um dividendo maior. Então o dividend yield do fundo subiu para algo na casa de 1,20, beliscou ali 1,5 até 1,8 e ficou nessa banda entre 1,20 e 1,5. E agora, recentemente, o dividend yield ali está entre 1,20 e 0,9 atualmente, o dividend yield. Nominalmente dizendo, os dividendos do fundo já chegaram a ser algo na casa de 3 centavos, 6 centavos, 5 centavos. Depois, ficou na casa de 8, 11, 12, 10, teve alguns valores extraordinários ali. Por um tempo, ficou na casa de 13. Atualmente, ele está sentado entre 11, 10 e 9 centavos. Inclusive, as últimas distribuições foram nesse patamar. Então, no dia 29 de novembro, o fundo pagou no dia 6 de dezembro 9 centavos. Eu estou gravando esse vídeo pouco depois do Natal. Ele vai ao ar já em janeiro. Então, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado os dividendos ali de dezembro, no último dia útil, para ser pago lá em janeiro. Acredito eu que, no mínimo, o fundo vai manter os 9 centavos e talvez venha com a novidade aí de voltar ao patamar de voltar a entregar 10 centavos. Aguardemos para ver se o fundo vai ter condição de dar uma melhorada nos dividendos aí. Aí a gente vai saber só nos próximos anúncios. Provavelmente, quando o vídeo for ao ar,
pode ser que, inclusive, ele já tenha até realizado o pagamento lá em janeiro. Por fim, aqui nessa parte, nós vamos ver a rentabilidade do fundo. Então, nos últimos 5 anos, esse fundo vinha com a ótima rentabilidade. Mas, em razão dessas quedas recentes do fundo, isso, de certa maneira, deu uma pequena prejudicada na rentabilidade do fundo. Então, atualmente, o fundo está com 50% de rentabilidade igual ao CDI. Mas temos que lembrar que esse fundo está depreciado. Ele voltando ao seu VP, aí ele bate feio no CDI. O CDI 50 também, o IPCA 34, o IFIX 6 e o IDIV com 42%. Então, nesse período aí, o fundo vem com uma ótima performance. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, mas é um valor que ajuda demais. Tornando-se membro, além de todo o apoio, você vai ter vários benefícios. Como eu disse, esse vídeo é gravado com antecedência. Então, membro tem acesso antecipado a vídeos, participa, ele tem preferência quando pede vídeos, inúmeras vantagens. Então, desde já, muito obrigado a vocês que se tornam membros. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. É uma ótima planilha, com várias e várias funcionalidades. E além do mais, ela é barata, acessível e o principal, comprando a planilha, é uma forma de apoiar aí o canal financeiramente. Então, muito obrigado aí vocês que nos apoiam. Por fim, nós também temos e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos FIAGROS. Adquirindo esses e-books que são baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador, além de vocês nos ajudarem imensamente, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Então, muito, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Aqui agora nós estamos dentro do relatório gerencial, que é o relatório mais recente entregue pelo fundo. Então, ele traz o índice e aqui ele fala sobre algumas informações, né? Então, a gente vê algumas informações. Aqui ele fala sobre o último dividendo entregue, né? Na verdade, aqui vai ter a defasagem de um mês. Os 9 centavos também foi no mês anterior. Ele fala sobre a 8ª emissão, eles tentaram captar 70 milhões. Aparentemente, eles tinham conseguido captar 13% disso, ou seja, mais ou menos uns 10 milhões. E desses 10 milhões, eles já tinham alocado uns 6 milhões, 60% desses recursos. A fase pública da oferta teve início em 17 de dezembro, então eles vão tentar captar ainda mais 60 milhões aí para o fundo. Então aqui ele fala um pouco o que é o fundo. O RI11 é um fundo imobiliário que tem como objetivo gerar ganho de capital e renda recorrente no mercado. Então eles querem comprar CRIs, a yield, né? E também alocação tática em fundos imobiliários visando ganho de capital e renda. Eles mesmos se intitulam fundo de alto risco. O que é o objetivo do fundo? Ter ali mais ou menos entre 65% e 100% em CRIs, no máximo uns 30% em FIIs e alocação ali mais ou menos de 5% a 10% em caixa. O que eu senti falta, eu olhei o relatório aqui diversas vezes e não achei, são as taxas cobradas pela gestora. Eu não vi isso de forma clara aqui no relatório, tá? Continuando aqui, a gente entra e vê alguns destaques do fundo. Então ele entregou ali 9 centavos, um dividend yield de 1,04 naquela base de cotação, né? E aqui ele mostra as últimas distribuições e o que isso representa na base de cotação e o CDI bruto, né? Se a gente for ver o CDI líquido, ainda dá mais que isso aqui. Então, o CDI bruto, que é o mesmo que você investiria, é como se você estivesse investindo a 139 do CDI, 140 e tal, né? Então, teoricamente, é um ótimo retorno. Aqui ele mostra o que é esses percentuais frente à cotação de cada fechamento, né? E aqui ele mostra também alguns detalhes aí do seu portfólio. O fundo hoje tem 30 devedores, há uma taxa média de IPCA mais 11, CDI mais 4, ele mesmo se intitula High Yield, ele tem 5 setores e 8 estados. Como que está aqui a diversificação? Então, hoje ele tem alocado diretamente em CRIs 88%, ele tem FIIs 6,7% e 5% em caixa. Como a gente já viu, ele é altamente indexado em IPCA, 83%, e 16%, ali, quase 17% em CDI. Ele mesmo também faz divisões internas. Então, 82% dos seus devedores são de high yield, 16% médio risco e 0,9% de baixíssimo risco. E os segmentos também são incorporação, loteamento, que teoricamente aqui é um pouco mais arriscado, hotelaria, corporativo e logístico são os segmentos nos quais o fundo investe. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar,
se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você teria ou já teve esse fundo? Você está vendendo seus fundos e dolarizando? Ou você está se mantendo forte e comprando mais? Como é que está a sua atual situação? Toda vez que eu falo sobre algum fundo aqui, eu sou muito claro se eu sou ou não cotista dele, para deixar claro o meu conflito, tá? Então, eu sou cotista desse fundo, tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira fechada. E o que eu tenho feito? À medida que o fundo vai caindo, eu vou comprando mais um pouquinho até que ele fique no meu limite de exposição. E por que eu faço isso? Porque, aparentemente, não tem nada de forma gravíssima até o ponto de me afastar do fundo, de maneira que, né, eu entenda que não dá para investir mais no fundo. Então, apesar de ser um fundo de alto risco, eu tenho e estou satisfeito. A gestão tem algumas falhas, né? Você vê que o relatório não é tão detalhado. Eles poderiam melhorar um pouco mais o relatório. Mas, no geral, pelo que o fundo entrega e pelo que o risco que o fundo oferece, eu optei por ter no meu portfólio. Mas eu sempre faço esse alerta. Toda vez que você ver alguém falando sobre um ativo, primeiro, tente entender se ele tem ou não. E se ele tem, fique de orelha em pé, porque pode ser que a pessoa tenha segundos interesses. Então, às vezes, ele vai estar te falando algo que você compra na emoção e depois a pessoa acaba vendendo aí na sua cabeça e você levando prejuízo, porque a pessoa, né? Enfim, o fato de eu estar falando positivamente a respeito do fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que você deva comprar ou não. Não é esse o ponto. Inclusive, teoricamente, o certo mesmo deveria ser eu falar mal dos fundos. Porque eu quero falar mal se eu tivesse influência, né? Eu falo mal, o ativo cai, eu vou e compro barato, porque eu prefiro comprar barato. Então, como eu falo geralmente bem dos ativos, né, ou pelo menos de forma lateralizada, eu não falo mal, algo gravíssimo do fundo, então, mas o certo, se eu tivesse mal intencionado, seria eu ficar falando mal dos ativos, que não presta. Lógico que eu não tenho influência para isso, não é o ponto. Aí você vai lá e compra na baixa e tal, entende? Então, eu particularmente gosto, assim, eu tenho reforçado isso, principalmente nesse momento que está passando, né? Dessas quedas gigantescas que vem ocorrendo nos fundos imobiliários. Não desejo que ninguém tenha prejuízo, que não tenha coisas graves, que aconteça desemprego, coisas nesse sentido. Mas eu estou satisfeito com essa crise, com essas quedas e tudo. Por quê? Estatisticamente, até aqui, sempre houve uma conversão e as coisas meio que voltaram à normalidade. Então, caso as coisas voltem à normalidade, você se posicionar e comprar ativos baratos, isso traz uma aceleração gigantesca, tanto ao seu patrimônio quanto à sua renda. Então, nesse sentido, eu estou bastante tranquilo aí e acho que a gente, para aqueles que se manterem resilientes, né, em algum momento tende a se normalizar as coisas e o mercado, entre aspas, né, voltar a subir e as coisas ficarem mais próximas do seu valor justo. Então, o que eu faço é continuo comprando. Como eu estou nos ativos pela renda que esses ativos proporcionam, eu estou totalmente tranquilo nesse sentido. Mas volto a reforçar. Cuidado, não compre porque eu estou dizendo que eu tenho e não venda porque alguém fala mal. Estude o ativo e tire você as suas próprias conclusões. Não seja induzido pelo que os outros falam aí, porque o risco, o patrimônio, tudo é seu, né? Você que está colocando os seus ativos a risco. Enfim, aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal, nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais aí, ó, estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e já estamos na parte do portfólio. Se esses devedores aqui, ó, por exemplo, Santa Fé, Talhamar, Nave, por exemplo, tá? Se não forem de um único devedor, o fundo tem diversificação por devedores. Mas, assim, isso é até uma norma da CVM que um fundo tenha no máximo de 10% de exposição por tranche. Eu, hoje, com as problemáticas que vem acontecendo no mercado, eu acho que deveria ser de 8 para baixo, 8, 7. Então, nesse sentido, a maior exposição do fundo não é algo tão impactante assim. Então, eu vejo isso de forma bem positiva. Aparentemente, os fundos imobiliários que o fundo possui também são de baixa exposição. Ele tem um FDIC ali com 3%, mas depois, ó, FIIs 1,8%, 0,7%, 0,8%, não tem muita exposição aí nos fundos imobiliários. Ele tem exposição geográfica aí em diversas regiões do país, com destaque para São Paulo, que normalmente é onde tem maior exposição.
E aqui a gente chega na DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Isso é mais um ponto do relatório, ótimo, menos mal, que pelo menos eles trazem um histórico, que tem fundo aí que não traz, isso aqui é muito bom. Mas eles deveriam trazer um total do ano, um total dos últimos 12 meses, eu acho que isso aqui seria também bacana trazer. Comparativamente com outros meses, o fundo teve um resultado assim, bem menor. E outro ponto negativo do relatório gerencial é isso. Vou dar um exemplo. Ó. Em janeiro, em dezembro de 2023, o fundo teve de resultado bruto 1 milhão, resultado líquido 780 mil e distribuiu 10 centavos. Aí vai lá em janeiro, ele teve um resultado de 1 milhão e 400, ó, o dobro, e distribuiu 10 centavos. Beleza, ótimo. Mas aqui ele usou reserva? Aqui ele usou reserva? Como que está essa situação, entende? Então, para mim, nesse sentido, falta transparência da gestão para deixar claro se o fundo está usando reserva ou não, se ele está entregando contábil ou não, como é que é isso, o quanto que isso aqui é os 10 centavos ou não, porque como que ele entrega 780 mil e dá 10 centavos, depois dobra, ó, triplica e ainda os mesmos 10 centavos. Então, será que aqui é realmente os 10 centavos? Aqui ele teve geração a maior e fez reserva? Ou aqui ele não teve capacidade e nesses meses aqui, que são meses maiores, ele gerou reserva? Enfim, isso infelizmente não fica claro aí no relatório. Outro ponto negativo é isso aqui, ó. O porquê das despesas serem tão discrepantes de um mês para o outro. Sendo que o seguinte, ó, aumenta-se a despesa, aumenta-se a receita em um mês, ela caiu muito, mas a despesa foi aumentar. Então, esse tipo de informação deveria estar transparente, explicando o porquê desse aumento das despesas, como é que é a composição dessas despesas. Aqui ele não faz um destrinchamento das despesas, né? A gente não sabe o quanto que realmente fica aí para a gestão, mas eu sempre calculo. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o que essas despesas representam frente às receitas e fazer aquelas taxas que eu sempre vejo, ó. Então, vamos lá, ó, 243 mil, eu vou arredondar para 244 vezes 100, dividido por 1.573. Então, a gente vê que as despesas estão ali em 15,51, no limite do que eu acho absurdo, né? De 10 a 15 eu já acho muito careiro, então está em 15%. E eu alerto, né? Não é sempre que essas despesas são muito altas. Por isso seria interessante a gente ver o acumulado dos últimos 12 meses. Se a gente for ver bem, por exemplo, agosto, ó. Agosto, o fundo teve como despesas 160, ó, vou pôr aqui 161, e dividir por 1.988. Ó. Em agosto, as despesas foram de 8%. Então, assim, não é sempre que dessas despesas doidas, grandes, graves, até abusivas, né? Eu acho que deveria ser melhor explicado isso também. E aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. No decurso do tempo, ele vem com a rentabilidade acima do CDI. Aqui a gente vê o número de cotas, o volume negociado, né? E a gente chega no detalhamento de um por um dos devedores. Todos os fundos de papel, de tijolos, geralmente numa parte do relatório, geralmente lá no final, você vê aí tanto os inquilinos quanto, no caso aqui, os devedores, as dívidas do que os fundos possuem aí. Então eu sugiro que você venha no final do relatório e leia. O que é esse CRI Talhamar? Ó, aqui é uma foto do empreendimento, né? O CRI, o Residencial Talhamar, um empreendimento localizado em Caraguatatuba, maior cidade do litoral norte de São Paulo, 130 mil habitantes, possui localização privilegiada, distante 35 quilômetros de Ilhabela, 51 quilômetros de Ubatuba. Esse empreendimento está sendo desenvolvido pela construtora incorporadora Ebenezer, empresa que está há quase 10 anos no mercado imobiliário e que possui grande experiência na construção de casas e condomínios. Então, o que foi dado como garantia? Foi dado aval, tanto da controladora e dos sócios, alienação fiduciária, cessão fiduciária de direitos creditórios, e só de ter alienação fiduciária aqui, ó, que o próprio imóvel foi dado como garantia, isso aqui, para mim, é uma garantia bacana. Agora, tem que ver o quanto que está dessas obras desenvolvidas, né? Porque um imóvel em início de obra ser dado como garantia, ele não tem o mesmo valor de um imóvel de final de obra, né? Quando o imóvel já está ali com 70%, 80%, 90% construído, essa garantia do próprio imóvel passa a ser muito sólida. Agora, quando é para início de obras, no início você tem um risco muito elevado. Porque se nesse interstício a construtora falir e largar o trem no início, o que foi dado de garantia meio que não vai ter valor nenhum, né? Então, o que foi dado como alienação fiduciária? Foi o próprio imóvel? Foi um loteamento? Foi outros imóveis? Então, isso aqui também deveria estar um pouco mais claro, mas se você quiser ver mais sobre isso,
Aí você pesquisa esse código aqui, ó, e aí você abre o CRI e você vai ver todos os detalhamentos, tudo, o máximo detalhe aí se for do seu interesse. Mas, na minha opinião, não custa para a gestora, né, trazer isso de forma mais especificada para os cotistas. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!